O Dagoberto Andrade não gostou das bolas longas. O Alexandre Campos fala que o Fluminense bateu muito. De fato, fez quase o triplo de faltas em relação ao Flamengo. É, o Maxwell Menezes acha que poderia ter sido mais ofensivo. O João Pereira Júnior também reclama disso. Então, muita gente questionando essa postura do Flamengo, achando que o Flamengo deveria ser um time mais ofensivo, que buscasse mais a vitória, mais ou menos na linha do que eu falei aqui, já no começo, logo depois da entrevista do Tite. E é uma crítica absolutamente construtiva, tá? Não estou aqui cornetando, deixando saco, não. Acho que tem uns detalhes que a gente tem que falar, tá? É... O Carlos acha que o importante foi não tomar gol. Quem mais aqui com a gente? O Eliton Araújo também. O Wanderson também aqui. O Marcelo Santana. Apesar do Rossi estar invicto, eu não sinto segurança. Aí é difícil saber por que você não sente segurança, né, cara? Aí é difícil saber. Por que você não está sentindo segurança? O cara não toma gol e você não está seguro ainda. E aí, meu amigo, não sei. Sabe? Lógico, ele não toma gol, não é por mérito só dele, mas vamos combinar, né? O cara não está tomando gol. Aí é difícil conectar. Se falhar amanhã, jogar mal e tal, aí tudo bem, aí faz sentido. Mas nesse momento eu não entendo por que colocar em dúvida aí a capacidade do rapaz. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. Tem uma informação interessante aqui que foi colocada pelo colega Vene Casagrande, há uma hora mais ou menos, que o Varela teve febre por conta de uma virose e jogou no sacrifício, hein? E fez uma ótima partida, muito legal. Parabéns aí ao Varela pelo seu bom comportamento no jogo, mesmo tendo enfrentado algumas dificuldades clínicas, digamos assim. É, o, deixa eu ver quem está com a gente aqui. Orlando Ginordani. E vamos lá, vamos para o superchat então aqui agora. O Leandro Cruz. Fluminense pode ser chamado 007, tem licença para matar a jogada dos adversários com faltas. Realmente foi demais, né? O Fluminense hoje fez muitas faltas, isso é inegável, foram faltas e mais faltas, parando jogada, teve usou muito desse recurso. O que eu falei, isso acontece, é normal até, tá? Só que é muito estranho que você tenha aí um técnico que tanto reclamou desse tipo de coisa, né? Ao mesmo tempo fazendo uso desse tipo de recurso, de parar a jogada com falta. Então é no mínimo curioso, né? É no mínimo curioso porque é um técnico que reclama muito. Já reclamou muito no ano passado, inclusive, quando o adversário utiliza esse recurso das faltas, né, contra o próprio Flamengo. E de repente ele faz a mesma coisa. Isso é estranho, é questionável, é algo que a gente, sinceramente, não consegue entender, né? Afinal de contas, qual é? Quer dizer, quando é de um lado, tudo bem. Quando é do outro lado, aí você concorda ou reclama. Realmente muito estranho, né? Muito bem. O Alberto Mussa, não seria o oitavo, foi campeão em 17, mas não decidiu em 18, né? Em 18 não fez a final. A disputa de comentário, o Google claramente foi o melhor do jogo. Não teve disputa de comentário não, Jonathan. Não, eu dei a minha opinião, ele deu a opinião dele, de uma boa. Aliás, o Google é uma pessoa muito educada, um cara muito legal, gente da melhor qualidade. Um cara muito gente boa. Ele dava as opiniões dele, eu dava a minha opinião. Acabou. Agora, entenda o seguinte, eu fui contratado para comentar os jogos do Flamengo. Agora eu falo do jogo. Eu não falo só do Flamengo, eu falo do jogo. Falo do comportamento das equipes, tudo como eu sempre comentei, falo do jogo. Critiquei hoje o Diniz, critiquei hoje o Tite,
critiquei o Luiz Araújo, critiquei as faltas que o Fluminense fez o tempo todo e critiquei o árbitro VAR por uma anulação de gol que eu considerei absolutamente ridícula. Isso em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E quem me acompanha sabe que sempre foi assim, sempre critiquei. João Pereira Júnior, não sei se foi pragmático, mas o ataque está muito mal, não é de hoje. Desde São Paulo que você falava em contundência. Leandro Ferreira, hoje o Busquets das Laranjeiras deu uma de Felipe Melo na entrevista pós-jogo. Outra mala sem alça forjada na cinta de dinizista. Acho que ele está falando do André. O André do final do jogo, né, o Leonardo, aliás. Ele fez um comentário, eu até critiquei imediatamente na transmissão do Gold, que essa coisa de dizer o que tem que ser perguntado para ele. Não, meu cara, ele tem que responder, ele está ali como jogador do Fluminense. O torcedor do Fluminense certamente quer saber por que não ganha um clássico a 13 partidas. Né? Eu duvido que todos os torcedores do Fluminense aceitem o fato de um time campeão da Libertadores, bicampeão carioca, campeão da Recopa, esteja a 13 clássicos sem vencer, a 7 jogos contra o Flamengo sem vencer, com 4 derrotas seguidas para o Botafogo. Será que o torcedor do Fluminense está feliz com isso? Eu acho que não. Ah, mas ganhou a Libertadores. Sim, ganhou a Libertadores, mas já passou. Eu imagino que o torcedor tricolor queira mais. E tem que querer mais, evidentemente. Você torce por um time campeão, um time grande, você quer o quê? Ah, já ganhei, tá bom. Não, quer mais. Então a pergunta foi pertinente da colega. E aí, de repente, vocês têm que perguntar isso, aquilo. Desculpa, André, você não é a pessoa mais qualificada profissionalmente para dizer o que a imprensa deve perguntar. E demonstra isso nesse momento. Porque a pergunta foi pertinente. Incômoda, de fato, entendo que seja uma pergunta incômoda, mas, como importante jogador do Fluminense, jogador de seleção brasileira, cabe a você, André, responder. Fica aí uma lição, né? Espero que alguém próximo do rapaz diga a ele. Porque é assim que funciona, é isso que ele tem que fazer. Ele vai chegar amanhã, vamos imaginar que ele fosse mesmo para a Inglaterra, como muito se falou e se especulou. Foi para a Inglaterra amanhã, aí joga mal, sai ali, faz a entrevista, você tem que perguntar isso, vai falar isso também? Vão rir da cara dele. Que isso, cara? Você tem que responder a pergunta. Ou então você pede para a assessoria de imprensa do clube para nunca dar entrevista. Olha, eu não quero aparecer, não gosto de dar entrevista. Tá bom, aí você não dá entrevista. Agora, quando aparece ali com o microfone, que a entrevista é uma entrevista oficial da transmissão, responde a pergunta. Sabe? Ou então, fica até feio, sabe? Porque é uma maneira de você fugir de uma resposta, de uma pergunta que é desconfortável, mas que tem que ser enfrentada. É só falar, cara, olha, não jogamos bem, vamos mudar isso, vamos lutar no Brasileiro para conseguir vitórias, não só em clássicos, mas também em outros jogos. Teremos possivelmente clássicos contra Botafogo ou Flamengo na Libertadores, pode acontecer, porque os 3 estão na competição, né? Clássicos cariocas podem ocorrer na Libertadores, e até o Botafogo pode cair no grupo do Flamengo ou do Fluminense, né? Na fase de grupos. E parece que sim. Não parei para analisar ainda ali os potes e tal, mas acho que sim. Sorteio segunda-feira com live aqui no canal, tá? 10h30 da noite. Essa hora já deveríamos saber qual. Porque acontece? Segunda-feira eu faço às 8h15 o programa da TV Cultura. O Cartão Verde lá com o Arnaldo Ribeiro, o Vladir Lemos e o Oscar Ulisses. E aí venho para cá para fazer a live 10h30, que é mais ou menos um horário que eu calculo que já tenha saído o sorteio.